BDM Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. A área de comércio exterior em um escritório de advocacia é responsável por assessorar empresas e indivíduos em operações internacionais, envolvendo importação, exportação, regimes aduaneiros e questões regulatórias. Os advogados que atuam neste setor oferecem suporte jurídico em temas como classificação fiscal de mercadorias, compliance com normas alfandegárias, defesa em processos de penalidades aduaneiras, além de orientar sobre tratados internacionais, barreiras comerciais e políticas de incentivo à exportação. Este trabalho busca garantir que as operações internacionais sejam conduzidas de forma segura, eficiente e em conformidade com a legislação brasileira e as regras do comércio global. Este é o tema do nosso episódio de hoje, aqui no BDM Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Eu sou seu host, Gabriel Bedini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com Vitor Bovarotti Lopes, sócio das áreas aduaneira, comércio internacional, tributária e relações governamentais do Demarest. Vitor é bacharel em Direito pela PUC São Paulo, especializado em Direito Tributário pelo INSPER e mestre com honras em International Legal Studies pela Georgetown University, Estados Unidos, onde também obteve certificado em WTO Studies. Vitor, seja muito bem-vindo e obrigado por topar o nosso convite, viu? Obrigado pelo convite, Gabriel. É um prazer estar aqui com você. Prazer é todo nosso. Vitor, vamos lá. Eu gostaria de conhecer um pouquinho da sua trajetória, se pudesse contar aqui pra gente, como que você foi parar no direito, como que você escolheu essa área para atuar, porque não é uma escolha muito óbvia, né? Então, queria saber um pouco aí. Fui parar no direito por influência do meu avô, falava que o maior dom de um homem é o dom da palavra. E o direito é o curso que te ensina a usar a palavra. Ele não devia conhecer muito de jornalismo, mas ele me incentivou, me influenciou aí pro direito. Ah, que bacana, cara. E como que você foi parar na área de comércio internacional, aduaneiro e tudo mais? Foi a primeira vez que já escolheu, vou fazer isso? Eu, quando ainda estava pensando em prestar vestibular, eu falava bem inglês, eu ia bem na matéria de inglês na escola, e falava, puxa, comércio exterior, uso inglês, e era um dos cursos que eu pensava em prestar na faculdade. E aí, quando eu entrei no Demarest, na minha frente, eu entrei no Demarest para trabalhar com a área de tributos indiretos. E na minha frente sentava um advogado que trabalhava em tributário comércio exterior. E aí ele não tinha estagiário, e eu fui lá e chamava Fernando. Falei, Fernando, qualquer coisa que você precisar de um estagiário, conte comigo. E aí ele acabou me pedindo, me ensinando várias coisas, e depois ele saiu do escritório, e eu fiquei trabalhando direto com o sócio da área, que era o Dr. Oswaldo, e aí foi naturalmente, eu acabei ficando em comércio exterior, e não com um pezinho em tributos indiretos, às vezes, mas segui para o comércio exterior. Sensacional, já quer dizer que você é born and raised no Demarest, então, né? Eu comecei como estagiário em 2003 no Demarest. Que legal. Tive duas saídas, fui trabalhar na PricewaterhouseCoopers em 2006, 2007, e aí o Dr. Oswaldo me ligou para voltar para o escritório em 2007, e depois fui fazer esse LLM, né, que é um mestrado lá nos Estados Unidos, e fiquei lá alguns meses depois trabalhando num escritório lá nos Estados Unidos. Então, são aí quase 23 anos, né, em fevereiro do ano que vem, completa 23 anos de Demarest, com 1 ano e meio na Price, 1 ano e meio nos Estados Unidos, então 3 anos fora. Sensacional. E, Vitor, eu queria, né, se você puder contar um pouco, você falou que trabalhou com o Dr. Oswaldo, correto? Sim. Como que foi trabalhar com ele? Puxa, foi muito legal. Ele é um cara sensacional, é o meu mentor na minha carreira, né? Meu segundo pai, eu digo. Era um cara muito estável emocionalmente, muito profissional, apesar de podia acontecendo qualquer coisa na vida dele, ele chegava no escritório sempre da mesma forma, né? E que desde o começo me deu muita liberdade, autonomia,
ele via que eu tinha condição de fazer, mesmo sendo estagiário, ele já passava as coisas e pedia ajuda. Um cara com muita experiência também, né? Ele começou no escritório na década de 70. Então, ele viu o Brasil completamente fechado, né, para o comércio exterior, na época em que você tinha que fazer plano de exportação para poder importar a mercadoria, porque o Brasil não tinha dólar, então se você quisesse importar alguma coisa, você tinha que exportar, o país era completamente fechado. E ele era um cara de tributos indiretos, que naturalmente, quem faz tributos indiretos também já tem um meio caminho andado para fazer comércio exterior, e quando surgiram esses planos aí de exportação, ele começou a fazer, e aí ele foi abrindo novas frentes em comércio exterior no Demarest, né, então ele tinha muita experiência, foi espetacular trabalhar com ele. Cara, essas experiências eu acho que no direito são as melhores, né? Porque no fundo a gente ter bons mentores facilita um bom caminho e você não se sente sozinho, né? Porque você tem uma rede de apoio ali para poder tirar as dúvidas, aprender com os erros dos outros, aprender com a vida dos outros, né? Isso facilita a vida, né? Essencial, a experiência para você poder tomar as decisões, né? Muito valioso ter uma pessoa mais velha, como era o Dr. Oswaldo e como a gente tem tantas outras hoje no escritório, né? Hoje o Zé Dias é o líder, né, da nossa prática de comércio exterior, e é a pessoa mais sênior de referência com quem a gente discute caminho a seguir, né? Sensacional, Vitor. Vitor, obrigado por ter compartilhado essa história com a gente. Assim, eu acho que essa é a beleza do direito, porque no fundo, né, são as histórias. E eu queria saber, para quem não conhece, como que funciona a área de comércio exterior em um escritório, como que é o seu dia a dia aí? Olha, comércio exterior tem muitas coisas, né? Imagina, no comércio exterior você pode ter um contrato. Em comércio exterior, nós temos uma área de contratos que faz os contratos. Então, a área de comércio exterior no Demarest não faz contratos. Você pode ter questões de propriedade intelectual. Nós temos uma área de propriedade intelectual que também é quem faz isso. O que fica na área de comércio exterior propriamente? Primeiro, a questão aduaneira, né? Os procedimentos de importação e de exportação de mercadorias, todas as regras, a consultoria sobre como fazer, aonde classificar um produto, que valor adotar. Pode parecer uma questão óbvia, que valor adotar numa operação de comércio exterior, né? Mas quando a operação é entre mãe e filho, né, ou mãe e filha, como é que você vai determinar se o preço que está sendo praticado da mãe para a filha é um preço de mercado e aceitável, né, para calcular os tributos que incidem na importação? Então, tem método. Só para dar uma contextualizada, mãe e filha, você fala da empresa principal e da empresa, por exemplo, filial no outro país, é isso? Só para... Exato, são empresas relacionadas, né? Imagina a Volkswagen Alemanha vendendo para a Volkswagen Brasil. A lógica é mais ou menos a seguinte: se eu vou vender um carro para o Gabriel, eu vou tentar cobrar o maior preço possível e o Gabriel vai tentar cobrar o menor preço possível. Sim. Se eu for vender o carro para o meu pai, já aposentado, velhinho, eu não vou querer cobrar dele o melhor preço possível, né? Eu vou fazer um preço bem mais baixo para o meu pai. Então, esse preço que eu vou fazer para o meu pai não serve para calcular os impostos que incidem na venda. Sim. Porque ele não é um preço de mercado, ele está influenciado pelo relacionamento entre as duas partes. Sensacional. Então, a valoração aduaneira é um tema muito complexo e que gera bastante trabalho. Então, essa questão aduaneira é um pilar aí do dia a dia, né? Outro pilar é a defesa comercial, processos de antidumping, antissubsídios, de salvaguardas, né? Então, são investigações contra práticas desleais de comércio de outros países. Qual que é o filé mignon da área que você acha, putz, essa parte mais bacana? Olha, varia muito. Se você, hoje, nós temos, assim, uma onda grande de defesa comercial. Legal. Então, hoje eu diria que filé mignon é os processos de dumping, né? Só que, se você pegar no governo Bolsonaro,
que era um governo liberal, que abriu o mercado, você passou, e também no governo Temer, passou 6 anos praticamente não tendo processo de dumping. Então, ali eu diria que o filé mignon era a terceira coisa que eu ia falar, que são as alterações tarifárias, processo de alteração tarifária. Né, o Brasil é membro do Mercosul, como membro do Mercosul a gente tem uma tarifa externa comum, então todos os países membros do Mercosul aplicam a mesma tarifa, né, para produtos que vêm de fora do bloco, só que o Mercosul, ele permite que você mantenha, que cada país mantenha listas de exceção com alterações unilaterais. Então, hoje o Brasil tem a LETEC, que é a lista de exceções ATEC, o Brasil tem uma lista de desabastecimento, que são produtos que estejam em desabastecimento, o Brasil tem a lista de desequilíbrios conjunturais comerciais, que são produtos que estejam sofrendo com importações por desequilíbrios conjunturais comerciais do mundo. Então, existem aí centenas de códigos que o Brasil pode alterar unilateralmente as tarifas. E essas alterações variam um pouco de acordo com a orientação do governo. Então, um governo mais protecionista, como era o governo Dilma, como é o governo Lula, ele vai usar essas listas normalmente para subir as tarifas, para aplicar tarifas mais altas do que a do Mercosul. Governos liberais, como o Temer, como o Bolsonaro, vai usar essas listas para aplicar tarifas mais baixas do que a do Mercosul. E as empresas podem, a todo momento, pedir, olha, tem um produto que eu importo, um insumo que não tem fabricação nacional, coloca na lista de desabastecimento, reduz o imposto. Ou, olha, é um produto que impacta muito a inflação, coloca na LETEC. E o governo tem um processo para analisar esses pedidos. Então, ele recebe, faz uma consulta pública, elabora uma nota técnica, submete a votação num comitê, que depois submete a sua decisão a referendo da CAMEX, e existe aí todo um trabalho de relações governamentais com os ministérios que compõem esse comitê e a CAMEX. Se você só protocolar os seus argumentos, se não for lá pessoalmente explicar né, as razões da empresa, a motivação da empresa, o pedido é a mesma coisa que não fazer nada, né? Você precisa estar lá explicando, tentando convencer as pessoas. Então, isso, eu diria que durante o governo Temer e o governo Bolsonaro foi o filé mignon da área. Hoje ainda é importante, mas hoje eu acho que o dumping está tão... a utilização de medidas antidumping está sendo tão alta que isso está gerando um volume enorme de trabalho, e esse hoje é o grande filé mignon da área. Sensacional. E, Vitor, aproveitando, o que é o dumping, já que não conhece? Dumping está nos acordos da OMC, né? Então, nos acordos da OMC, os países se comprometeram a um determinado nível de abertura comercial, né? Então, abrir o seu mercado, como é que ele abriu o mercado? Reduzindo o nível das tarifas, né? Então, isso são compromissos assumidos na OMC. Só que a OMC te dá uma válvula de escape, um gatilho de escape, falando o seguinte, pô, se todo mundo vai abrir o mercado, vamos para os outros, pode ser que tenha aí alguma inundação de produtos de um país no mercado do outro. Se um país, então, normalmente os processos de dumping são contra a China, se os produtores chineses, exportadores chineses, estiverem vendendo em outro país membro da OMC, por exemplo, o Brasil, produtos por um preço inferior ao valor normal. E o que é o valor normal? Normalmente é o preço que o país pratica no seu próprio mercado. Então, no meu mercado, eu vendo por 100. E eu exporto para o Brasil por 80. Eu tenho uma margem de dumping de 20. Né? Então, nesse caso, o país de destino das mercadorias pode aplicar uma tarifa antidumping de 20%. Para combater essa prática que é considerada desleal, que é vender a um outro país por um preço inferior ao que você pratica no seu próprio mercado, que é o valor normal. Aí tem outras variações. Um país que não é economia de mercado, você não vai usar o preço médio praticado no mercado dele como o valor normal, porque ali é um mercado que não é
né, privado, que não segue a lógica de mercado. Então, você vai buscar um outro mercado para estabelecer o valor normal nesse outro mercado. Né? Aí tem as complexidades do dumping, mas dumping é despejar, né? Jogar num outro país o excesso de produção que você tem, se livrar daquelas mercadorias e, com isso, prejudicar a indústria do país de destino, né? Causar um dano para a indústria do país de destino. E, Vitor, eu queria saber quais são os principais desafios jurídicos enfrentados por empresas que atuam com importação e exportação no Brasil, na sua visão. Nós tivemos algumas greves longas aí por parte da Receita Federal, causando atrasos na liberação de mercadorias, e muitas empresas tiveram que impetrar mandados de segurança para poder liberar suas cargas. Isso foi um problema. Outro problema muito grave que tem ocorrido são os armazéns alfandegados e as empresas de transporte marítimo, os armadores, têm feito aí algumas sacanagens com empresas que atuam no comércio exterior. Então, na questão de armazenagem, empresas que acabam ficando sujeitas a tabelas públicas não negociadas de armazenagem, que tem valores exorbitantes. Nós tivemos um caso de um cliente em que ele importa contêineres refrigerados. Um container refrigerado ficou 30 dias em um armazém alfandegado, em que ele tinha negociado a tarifa de armazenagem. Ele pagou R$50 mil de armazenagem. Um outro container caiu em um armazém no mesmo porto, ali no Porto de Santos, num outro armazém, em que ele não tinha negociado a tarifa e, portanto, ele ficou sujeito à tabela pública de preço de armazenagem. 30 dias custaram R$2.400.000 de armazenagem. Então, você vê o quão exorbitante que é essa cobrança. Isso é uma armadilha, né? Porque em algumas situações o container fica disponível ali no sistema e ele é puxado por um armazém, né, com o qual você não tem tarifa negociada e você fica sujeito a essa tabela pública. E aí você tem essas cobranças que são absolutamente exorbitantes, não faz o menor sentido. Né? E aí você precisa entrar no judiciário para discutir o cabimento dessa cobrança, né? É uma briga muito difícil. Então, isso é uma armadilha no comércio exterior. Exato. Isso inviabiliza a atuação de pequenas empresas no comércio exterior, que seria uma coisa muito saudável, mas como é que uma empresa pequena vai correr esses riscos, essas armadilhas que existem no comércio exterior? Fica inviável. Ou você é uma empresa de grande porte que consegue suportar esse tipo de cobrança e de briga, né? Ou se você é uma empresa pequena e quer atuar no comércio exterior, é muito perigoso e provavelmente vai se queimar, né? Outra armadilha que existe é a questão da demurrage. Demurrage é o termo em inglês para taxa de sobreestadia de container. Como se fosse uma locadora. Você foi lá e alugou um filme, você atrasou para devolver o filme, você paga uma diária a mais, certo? Excelente, lembrou o modelo do Blockbuster, que legal. Exato, o modelo do container é mais ou menos assim. Então, você importa a mercadoria no container, você tem um período de free time. Então, você tem 21 dias de free time que começam a ser contados da data em que o container é desembarcado do navio, né, ali para o porto. E aí, então, demora ali o desembaraço da mercadoria, né? Até com as greves da Receita demorou muito mais nesses últimos anos. Uma hora que você consegue a liberação alfandegária da mercadoria, você pega ela com o container, leva até a sua empresa, faz a desova do container, que é você retirar as mercadorias do container, e aí você vai devolver o container vazio. Né? E aí, você tem 21 dias, vamos supor, se você negociou, né? Pode ser 21, pode ser menos, pode ser mais, de free time. Cada dia de atraso para devolver o container, você vai pagar uma tarifa de sobreestadia, uma tarifa de demurrage, que também tem valores exorbitantes. Não bastasse os valores, o que alguns armadores fazem, né, eles designam alguns lugares onde eles podem receber esses containers, mas eles não podem receber os containers, assim, não é igual um filme que você vai lá e simplesmente entrega, né, é um equipamento grande, então ele fala, olha, eu preciso aqui estar organizado para receber você precisa fazer um agendamento no meu site.
Só que você entra para fazer o agendamento e só tem agendamento para daqui 20 dias. Ou seja, você vai ter um atraso que não foi causado pelo próprio importador, foi causado pela falta de disponibilidade de recebimento do armador. Né? Então, isso também gera uma série de confusões, disputas, porque o armador fala, não, eu quero, e tem mais, eu só recebo o container se a demurge estiver paga, senão eu não recebo. Então, tem essa discussão, o atraso foi causado por você mesmo, então eu não vou pagar. Não, se você não vai pagar, eu também não vou receber o container vazio. Então, o problema fica, né, escalando, né, aumentando. Então, são grandes dificuldades aí que eu vejo na área de comércio exterior, a questão das tarifas de armazenagem, as tarifas de demurrage e a greve da Receita. No mais, são questões burocráticas, né? Muitas empresas não pensam muito em estratégia em comércio exterior, né? Então, nós acompanhamos um caso de uma empresa do setor químico, em que ela tinha uma concorrente, né? E ela importava um princípio ativo para formular produtos aqui no Brasil. E aí o concorrente dela, o princípio ativo tem várias etapas de fabricação. O concorrente dela começou a fazer no Brasil a última etapa, é uma etapa bem simples. Que é o processo de fabricação. Sei lá, eu nem sei, nem lembro de descrever exatamente o que é, mas é uma síntese, alguma coisa bem simples ali que ele fazia numa etapa química, um investimento baixo, e começou a fazer esse insumo aqui, e foi para o governo e falou assim, olha, governo, estava com alíquota zero esse insumo, mas agora tem produção nacional, portanto, como tem produção nacional, precisa proteger a produção nacional, aumenta a tarifa desse produto. E o governo foi lá e aumentou a tarifa desse produto. Essa empresa que importava esse princípio ativo ficou em desvantagem em relação ao competidor. Aí esse competidor, que é uma empresa mais ativa, né, no comércio exterior, também tinha um outro insumo que esse concorrente produzia aqui no Brasil, e tinha alíquota alta. A outra empresa foi lá e falou para o governo, olha, isso daí é super relevante para a inflação, esse insumo, ele é utilizado em uma série de produtos químicos aqui que vão para o mercado, então a alíquota dele deveria ser zerada. Conseguiu zerar o imposto de importação desse produto que a empresa produzia aqui no Brasil. Então, a empresa que estava passiva, o que ela produzia no Brasil tinha alíquota de 18%, foi para zero, e ela teve que fechar a fábrica no Brasil, porque não fazia mais sentido. E o que ela importava com alíquota zero subiu para 14%, se eu não me engano, e a importação dela ficou prejudicada. Então, essa empresa passiva no comércio exterior, concorrencialmente, ficou bastante prejudicada, em desvantagem, em relação a outra empresa que tem uma estratégia de comércio exterior e atua ativamente no comércio exterior, né? Então, são dificuldades, se você não estiver atento à questão de relações governamentais no comércio exterior, né, você pode sofrer prejuízos aí, inviabilizar a sua atividade. Sensacional. Vitor, eu tô achando legal pra caramba, porque até agora a gente não falou sequer de direito, a gente tá falando só de negócio, pô. Isso que é legal, cara. E assim, se você... E isso que é o que eu acho que é o legal do direito, porque a gente está falando de planejamento estratégico puro, porque para você começar a importar não é um negócio simples, tem que pensar na estratégia que você vai usar, pensar no tempo de demora, tempo de entrega. Você falou dos armadores, os armadores são o pessoal que fica nos portos, certo? Eles são super especialistas para manobra de navio, não é? Armadores são grandes empresas, né, internacionais, tem poucos até, né? Você vai pensar o que? A Maersk, CMA, CGM, né, e outras aí, são as donas dos navios, né? São empresas enormes e todas estrangeiras. Sim, poucos players ou não? Poucos players. Então, cara, eu acho sensacional porque, assim, você está mostrando uma visão que, se você não entender do direito, você quebra o seu negócio ali. Se você não tiver alguém te ajudando ali, você vai apanhar antes do seu negócio começar. E vai gastar uma grana, porque... eu acho que, principalmente com o boom que a gente está vendo de negócios da China, muita gente está achando que é fácil exportar.
Ah, sim, E meu eu acho pai, eu tive esse exemplo em casa. Meu pai abriu uma empresa já há 10 anos de instalação de placas de energia solar. E num determinado ponto ele falou: puxa, seria muito mais barato se ao invés de comprar distribuidores aqui no Brasil, eu fui numa feira, tem empresas chinesas vendendo placas a preços muito baratos. Eu vou começar a importar. Eu falei: pai, pelo amor de Deus, não faz isso. Não, e aí eu consegui, dar duras penas, convencer ele a não fazer isso, porque eu mostrei para ele alguns casos de cobrança, por exemplo, de armazenagem no porto, né? Então caiu sua importação num canal vermelho, a Receita demorou 60 dias para liberar a mercadoria. Olha só o quanto que você vai pagar de armazenagem aqui, né, em área alfandegada, quanto que você vai pagar de demurra. Está preparado se acontecer uma coisa como essa? Porque não vai ser céu de brigadeiro sempre, né, no comércio exterior. Então, é um negócio, o risco é muito alto, infelizmente. não, e a gente vê tanta gente vendendo que é fácil. É fácil, não, vamos lá na China, a gente faz uma viagemzinha em grupo, eu mostro para vocês, fornecedores, vai ser fácil fazer o negócio. A gente vê isso em todo negócio, né, Vitor? E é legal isso que você está trazendo, porque você está trazendo uma conscientização também, porque é importante para os empresários pensarem nisso. Não é fácil. Vá entender o negócio, vá conversar, vá entender o contrato. Eu tive uma aula no MBA, eu fiz um MBA em gestão empresarial na GV. E um dos professores ele estava falando, porque para mim o que eu acho, porque no MBA de gestão empresarial eu não vou ficar discutindo direitos, tá? Mas Sim. o cara estava falando de como funcionava a logística, a gente teve aula de processos, tudo, e ele falando como dois jornais se ajudaram para poder exportar, porque era um material, eles eram concorrentes, mas aquele negócio ia ser importante para os dois. Mas daí começou a falar, não, a gente consegue o negócio. E era a discussão de onde ficava a responsabilidade de cada qual, porque não é tão simples assim, você tem que ter tudo determinado no contrato. Mas você tem muita discussão disso também, Vitor? Eu estou viajando. Tem sim. A gente teve um caso gigante de um cliente que foi contratado para construir uma siderúrgica. Caramba. E o contrato dele é um tipo de contrato que se chama de turnkey, que é virar a chave. Sim, Eu sim. contrato você para produzir, para montar a minha siderúrgica, e você termina a sua obrigação o dia que eu puder chegar lá, virar a chave e ela começar a funcionar. É isso que era o contrato. Só que, como a empresa brasileira que estava contratando a montagem da siderúrgica, ela tinha benefícios fiscais, o contrato turnkey ele era imperfeito, porque ele falava assim, olha, no meio de toda essa contratação, você que vai fazer o projeto, você vai definir os fornecedores, vai comprar todo o maquinário de forma internacional e tal, mas na hora que chegar tudo aqui no Brasil, eu, que sou o contratante, vou registrar a declaração de importação na Receita Federal, vou, né, pagar os impostos que tiverem que ser pagos, e vou fazer o despacho aduaneiro da mercadoria. Depois que ela for desembaraçada, volta a ser obrigação sua. Aí você tem a obrigação de levar até o site da siderúrgica, fazer a montagem, tudo certinho. Beleza. Então, ficou um contrato imperfeito, porque no meio do turnkey tinha uma intervenção do contratante, que era no momento do despacho aduaneiro. Eles fizeram isso num porto lá no Nordeste, que até a instalação dessa siderúrgica era um porto muito pequeno que só exportava produtos agrícolas. E começou a chegar ali, a cada uma semana, um navio cheio de equipamentos para ser desembaraçado, com os fiscais que não estavam preparados, que não tinham conhecimento sobre esse tipo de mercadoria, classificação, valoração, dúvidas diversas, né, sobre o despacho. E isso começou a se acumular no porto. Navios faziam fila 6 meses para conseguir atracar no porto. Teve marinheiro de navio que chegou a se suicidar por ficar tanto tempo parado ali, esperando o navio poder atracar e ir embora. Bom, isso gerou um prejuízo em taxas portuárias, tarifas de armazenagem por tempo excessivo parado no porto, de 250 milhões de dólares. Foi o tamanho do prejuízo. E aí, a dúvida era quem que era responsável por arcar com esse prejuízo que não estava previsto nos valores do contrato. Era o contratante? A empresa que tinha sido contratada falava assim, olha, despacho aduaneiro era com você assumiu essa responsabilidade. E a brasileira que tinha contratado falava o seguinte, não, mas quem planejou tudo aqui,
tempo de chegada dos navios, né? Quem causou todo esse transtorno foi você, definiu o porto de chegada, foi você contratada. E aí teve uma disputa, né, entre as duas empresas para ver quem que iria assumir esse prejuízo. Então, é um tipo de situação que acontece no comércio exterior. Bem tranquilo, né, Vitor? Porque tem pouco trabalho, imagino, né? Claro. Tem... Bom, nunca vai faltar trabalho para você, Vitor. Coisa boa, viu? Coisa boa, é isso aí. É uma área... Não, mas, pô, desafiador, cara, que legal, assim, tipo, porque, obviamente, as situações são muito delicadas, mas o desafio de você, porque ali, no fundo, são relações humanas, né, você tá, putz, não é fácil para ninguém que tá ali, não é simples, as coisas não são simples, né, isso mostra o quanto tem para desenvolver, tanto nessa área, quanto também os desafios jurídicos aí. Eu queria saber, Vitor, como que as sanções e barreiras comerciais internacionais, você já falou um pouco disso, afetam os negócios brasileiros, porque a gente está vendo algumas coisas, né, atualmente nisso aí. Se você puder falar um pouquinho. Olha, essa é uma área nova para nós, né? Nós sempre tivemos processos de defesa comercial. Então, se você pensar antidumping, antissubsídios, nós já tivemos casos dos Estados Unidos, da Europa, contra o Brasil, em que nós atuamos, defendemos os exportadores brasileiros que estavam sendo investigados por supostas práticas de dumping ou por práticas de subsídio do governo brasileiro com produtores nacionais que estavam exportando para os Estados Unidos ou para a Europa. Isso é uma coisa que está prevista em acordo da OMC, investigações que o Brasil faz aqui, que esses países fazem lá, são coisas normais, e que, por exemplo, no setor siderúrgico, né, exportações de aço, a gente teve muitas investigações nos Estados Unidos, que quando são feitas e são impostas tarifas, né, medidas antidumping lá nos Estados Unidos, ou medidas compensatórias de subsídios contra as exportações brasileiras, praticamente inviabilizam as exportações brasileiras, né, e aí os produtores aqui têm que ou reduzir a produção ou redirecionar os produtos para outros mercados, desenvolver outros mercados, né? Então, isso são coisas normais. O que está acontecendo agora, né, essa tarifa aí anunciada pelo Trump é muito recente, né, veremos se ele vai realmente manter, né, porque eu acho que vai causar bastante inflação no setor de alimentos, principalmente lá nos Estados Unidos, né, então eu acho que é difícil que ele realmente vá à frente e mantenha, embora a questão política dele, né, eu acho que pese bastante e leve a ele a querer fazer algo contra o Brasil, porque o Brasil puniu um presidente que tentou fazer basicamente a mesma coisa que ele fez e não foi punido, né. Mas a gente está aprendendo ainda a lidar, o que fazer, né, as consultas que estão vindo dos clientes nesse momento estão sendo para entender a lei de reciprocidade brasileira, quais os procedimentos para a reciprocidade. Então, foi criado um comitê interministerial que vai fazer proposta, que vai para a Secretaria Executiva da Camex, que vai montar um grupo de trabalho com o setor privado, que vai elaborar, vai fazer uma consulta pública, que vai elaborar proposta de contramedida, que vai ser submetida à Camex para aprovação, é o Conselho Estratégico da Camex para implementação. Então, tem todo um processo que as empresas estão tentando entender, que é novo. Tem lá do lado dos Estados Unidos, eles também abriram eles chamam de investigação da Section 301, né, que eles vão fazer também audiências públicas para discutir. Eles fizeram uma série de acusações contra o PIX, contra 25 de março, contra uma série de coisas aí, né, do Brasil. Então vai ter um procedimento lá também que as empresas estão tentando entender e ver como podem participar e como atuar, né, tanto do ponto de vista jurídico quanto com pareceres econômicos, né, mostrando os impactos dessas medidas, caso elas sejam implementadas, para tentar convencer as autoridades a não implementarem essas medidas, né. Então, estamos lidando aí com essa questão. O Brasil não aplica sanções unilaterais, por exemplo. O Brasil, a Constituição proíbe, exige uma neutralidade do país, né?
Então, essa questão, por exemplo, como os Estados Unidos, União Europeia, Japão, Reino Unido, aplicaram sanções à Rússia, o Brasil não aplica sanções à Rússia. O Brasil só aplica sanções que são aprovadas pelo Conselho de Segurança da ONU. Então, o Conselho de Segurança da ONU tem sanções contra a Coreia do Norte. Ele tem um regime de sanções contra a Coreia do Norte. O Brasil internaliza na sua legislação esse regime de sanções aprovado pelo Conselho de Segurança da ONU e aplica as sanções aqui para a Coreia do Norte. Mas, fora isso, sanções que não são aprovadas pela ONU, que são aprovadas unilateralmente por países, isso o Brasil não faz, né? Então, não é uma área que tenha tanto trabalho para nós, porque o Brasil não aplica essas tarifas, essas sanções unilaterais. Ô, Victor, você deu uma aula aqui, cara, que engraçado. Porque também eu lembrei de todas as aulas que eu tive na faculdade, que basicamente você quase circulou todos os temas, porque foi de responsabilidade civil, comércio exterior, um pouco de direito internacional, cara, tributário. Eu falei, meu Deus do céu, cara, e até, falamos um pouquinho de relações internacionais com a parte de reciprocidade, né? Então, cara, eu só tenho a agradecer, Victor, assim, eu adorei aqui conversar com você. E eu queria agradecer, então, a sua presença aqui no BD Law por ter compartilhado a sua experiência. Eu queria saber se você tem um contato para deixar o pessoal que quiser conversar com você, tirar dúvidas, porque, claramente, o tema não é muito simples, não, viu, Victor? Claro, puxa, é um prazer, tanto no LinkedIn, né, quanto no e-mail, né, seja no e-mail do escritório, está no site aí do Demarest, ou o meu e-mail pessoal, que é o vbovarotti@gmail.com. Estou à disposição, agradeço demais aí a oportunidade, foi um prazer também falar com você, muito legal debater a área, eu gosto muito da área de comércio exterior, acho que te dá a oportunidade de trabalhar com uma gama enorme de assuntos, né, e é muito legal debater um pouco sobre tudo isso. Eu que agradeço, Victor. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, não deixem de seguir nas redes sociais, estamos lá no Instagram, no @BDinLaw, no meu LinkedIn, Gabriel Abidini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.